Olá, todos os seres querem ser felizes. A grande meta da vida, a grande vocação interior de todas as formas da vida é alcançar a felicidade. Segundo a teosofia, mesmo as árvores, os cães, os gatos, as flores e os pássaros, todos buscam a felicidade. Olhando para o mundo da humanidade, nós vemos que a grande meta dos seres humanos é a felicidade. Não há discussão possível sobre isso. Todos querem ser felizes. Cabe então perguntar o seguinte: se tudo o que nós queremos é ser felizes, por que há tanto sofrimento no mundo? É um contraste muito decepcionante. Desde o nascimento, o bebê, a criança, o adulto querem ser felizes. Procuram a felicidade e acham o quê? Acham muitas vezes dor, sofrimento, ansiedade, frustração. Não preciso dar mais exemplos. E por quê? Um sentimento tão natural, tão profundo, que vem lá da alma, de querer ser feliz. O que há de errado nisso? Por que é que, querendo ser feliz, nós encontramos infelicidade? A resposta para essa pergunta desagradável, desde o ponto de vista teosófico, e acho que nós encontramos isso nas outras formas de ver a humanidade desde o ponto de vista da sabedoria, é a seguinte: é que existe uma diferença brutal entre prazer e felicidade. E nós somos, muitas vezes, incapazes de ver essa brutal diferença entre prazer e felicidade. Pelo seguinte: o prazer se apresenta como se fosse felicidade, mas, na verdade, ele é apenas o verniz que encobre a infelicidade, o sofrimento, a dor e, muitas vezes, o desespero. O prazer é a isca que pesca o pobre peixe descuidado. Através da isca do prazer, nós somos pescados para fora do nosso elemento natural, que seria a felicidade e a busca da felicidade. O verdadeiro caminho para a felicidade, ou melhor dizendo, o único caminho para a felicidade, está na renúncia do prazer e também na renúncia ao medo da dor. Então, uma relação equilibrada entre o modo como nós vivemos o prazer e o modo como nós vivemos a dor, que são dois elementos naturais da vida, através do equilíbrio no modo como nós nos relacionamos com essas duas coisas, não buscando uma e não fugindo da outra, leia-se, não buscando cegamente o prazer e não temendo cegamente a dor, enfrentando os dois com desapego, com partes naturais da vida, nós encontramos um eixo de equilíbrio, também chamado de lei do karma, ou lei do equilíbrio, ou lei de Deus, que é o equilíbrio entre o que se faz e o que se colhe, o equilíbrio entre o que se planta e o que se colhe, o equilíbrio entre o que se faz e o que se merece, e também o equilíbrio entre o que se merece e o que se recebe da vida. Nós não podemos controlar o que nós recebemos da vida, porque o que nós recebemos da vida depende de um karma que é muito maior do que o nosso karma individual. Depende de uma providência, vamos dizer assim, que é uma providência que cuida do conjunto da humanidade. Nós vamos de carona junto com o destino humano. Então nós não podemos controlar o karma que chega a nós, porque não é só individualmente nosso. E mesmo que fosse só individualmente nosso, nós não poderíamos controlar o modo como ele amadurece, tá? Mas nós podemos controlar o que nós plantamos.
E a metáfora de plantar e colher está bem presente na Bíblia cristã, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A lei do karma, ela está muito bem colocada e muito central na tradição cristã. E, sem comentários, ela é extremamente central também na mística cristã. Nós controlamos aquilo que nós plantamos. Nós decidimos como plantar, o que plantar. Inclusive, quando nós colhemos fatos agradáveis ou desagradáveis que a vida nos traz, nós, ao definir o modo como nós colhemos o karma, também estamos plantando karma. Por exemplo, se a vida me dá uma vitória, se eu acolho essa vitória com modéstia, com humildade, e atribuo isso às minhas fontes de inspiração, portanto, sou grato àqueles que me inspiraram a fazer o bem e a merecer essa vitória, isso é uma coisa. Estou plantando um karma mais razoável, mais adequado. Mas se eu receber a vitória com arrogância, orgulho, grandes comemorações, se eu achar que uma vitória vai ser seguida de outra vitória, de outra vitória, de outra vitória, quer dizer, a autoilusão dos vaidosos, já é outro karma que eu estou plantando. Então, até no modo como eu recebo aquilo que a minha vida me traz, até no modo como eu recebo o meu karma maduro, até nisso eu planto karma. E plantar karma é responsabilidade minha. O que eu posso fazer pela minha felicidade, portanto, não é procurar prazer, ao contrário, é renunciar ao prazer e praticar a arte de agir corretamente, que significa plantar bom karma. Aí eu vou, em primeiro lugar, encontrar a paz com a minha consciência, que é um primeiro e mais fundamental grau de felicidade interior durável. A paz com a minha consciência. E, em segundo lugar, eu vou estar plantando uma coisa que vai crescer e no seu momento certo, na circunstância certa, da maneira correta, vai começar a me rodear de bem-estar e alívio, sempre de dentro para fora, sempre a partir da minha alma para as circunstâncias externas, sendo que as circunstâncias externas são sempre variáveis, sujeitas a todo tipo de chuvas, trovoadas e sol, né, com circunstâncias agradáveis e desagradáveis se misturando umas às outras e sucedendo umas às outras conforme os ciclos da natureza e tudo mais. Mas internamente há, então, vamos dizer assim, um estado sustentável, médio, sujeito a oscilações de felicidade, de contentamento, de bem-estar. Primeiro comigo, segundo com a vida, terceiro com o mundo divino, mas não necessariamente nessa ordem. Poderíamos dizer que ele deve começar primeiro em estar contente com o mundo divino. Ou talvez até em dizer estar contente com a nossa devoção humilde em relação ao mundo divino. E o resto é o resto. Porque, sem dúvida, é da nossa relação com o mundo divino que vem a nossa capacidade de merecer coisas boas na vida. É da nossa relação de humildade com o mundo divino, de autonegação, de devoção ao mundo divino, chame-se Deus, Jesus, né, mestre de sabedoria, Lao Tzu, ou como se queira chamar, cada um de nós tem liberdade em relação a como denominar o mundo divino, é da minha capacidade de esquecer de mim, lembrando do mundo divino, de me dedicar mais ao mundo divino do que a minha pobre personalidade externa, é daí que vem a fonte da felicidade para mim, a fonte de contentamento e a fonte da capacidade de agir corretamente, a fonte de ser independente de dores ou prazeres que vierem a me visitar. Então, a fonte da paz interior está nesse equilíbrio, nessa noção equilibrada da relação entre plantar e colher na minha vida. E vem da decisão de plantar o melhor a cada instante.